meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados, sejam muito bem-vindos. O nosso boa noite. Tati, tá escutando direitinho? Mais alto? Eu acho que é porque tá baixo aqui, só um minutinho. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Ficou bom agora? Joia. Então, como a tia Neiva falou, o nosso tema hoje para a nossa reflexão é a lição 163, Agradece, do livro Pão Nosso, pelo nosso irmão amado Emmanuel e por meio do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. E para iniciarmos as reflexões de hoje, para aprofundarmos um pouquinho no tema Agradece, faz-se necessário que nós tenhamos, no universo das nossas ideias, que somos todos criaturas do Pai, criados simples e ignorantes, com o objetivo de alcançarmos a felicidade plena por meio do nosso desenvolvimento, por meio das nossas experiências reencarnatórias, que não nos destinamos ao sofrimento e sim à felicidade. Isso está escrito no Livro dos Espíritos, parte 2ª, no capítulo 1, dos Espíritos, Progressão dos Espíritos, lá na questão 115. E que, por meio das nossas experiências, por meio das nossas relações uns com os outros, que desenvolveremos e que desenvolvemos a nossa parte intelectual, com o acúmulo de conhecimento e, igualmente, muito importante, desenvolvemos as nossas qualidades morais, é que alcançaremos a sublimação dos nossos sentimentos. E o balizador dessa nossa caminhada, desse nosso processo, que também foi explicitado, aí sim, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, no capítulo das 3 revelações, no Cristo, o nosso balizador é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E para nós espíritas, ou que dissemos espíritas, que buscamos, por meio das nossas condutas, da nossa boa conduta, da luta contra as nossas más tendências, ainda tem uma ênfase no capítulo 6 também do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que nos fala o seguinte: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E o segundo, instruí-vos. Então nós tendo em mente esses balizadores, podemos, sem segurança, partir para a nossa melhoria, para a nossa vivência, abordando os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, como sendo algo necessário dentro do nosso processo de melhoria, dentro do nosso processo de desenvolvimento, que tem como causa primeira somente a nossa conduta, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. Então,
para que possamos passar para o rumo das reflexões direcionadas para hoje no agradecer, é importante que tenhamos em mente esse grupo de ideias. Bem, fui criado por Deus e todos nós somos criaturas de um único Criador. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amando e demonstrando esse amor a Deus é também por meio do respeito para com as suas criaturas, desde o mais simples até o mais complexo. Nós podemos, então, dadas essas ideias, chegar no tema da noite de hoje, que é o agradece. Então, o Emmanuel, na lição 163, reflete da seguinte forma: reparamos e identificamos muitos dos aprendizes sequiosos por receber graças, buscando nos templos de oração, aqui na nossa casa espírita, receber graças, diminuir suas dificuldades, acabar com as suas dores, mas ao mesmo tempo, ele aponta no rumo mas sim, quantos são dispostos, quantos são imbuídos da disposição de ministrar graças? Porque vimos aqui sequiosos para encontrarmos a solução dos nossos problemas. Aquele remédio que coloca na nossa ferida e logo cicatriza e logo passa-se a dor. Refletindo na criação simples e ignorante, e que por meio do nosso processo reencarnatório é que alcançaremos o verdadeiro objetivo da nossa criação, que é a sublimação dos nossos sentimentos, que é o sentimento maior, o amor. Podemos então começar a entender este apontamento de Emmanuel, falando assim: ora, mas quantos de nós temos a disposição de ministrar graças? Venho aqui com dificuldades, com limitações, com dores. Como é que eu vou estar pronto? Como é que eu vou me colocar na situação de provedor de graças? Ora, lembremos do óbolo da viúva. Estavam na porta de um templo, aonde aqueles que adentravam jogavam em uma vasilha as suas oferendas, e ali observavam alguns e falavam assim: ó, esse aí, ó, é farto, esse é rico, dada a quantidade de barulho e de moedas que ele colocava na vasilha. Passou mais um outro, ó, esse aí, nossa, a quantidade de moedas que esse colocou, esse aí é generoso e tem muitas riquezas. Então, aproximou-se uma viúva, humilde, com recursos limitados, tirou do bolso uma moeda e jogou na vasilha. E humildemente, acanhada, direcionou-se para a sua cadeira e sentou-se. E então ali houve o apontamento. Percebe essa senhora que entrou e jogou uma moeda
ela tirou, dada a sua humildade, dada as suas dificuldades, ela tirou do que ela não tinha e ofereceu como ajuda. Esta oferenda, dentre todas que até agora observamos, é aquela que vai fazer mais diferença. Então, meus irmãos, mesmo nas condições em que nos encontramos, de, na nossa visão, sermos necessitados de todos os recursos, de todas as ordens, nós possuímos e temos condições de auxiliar, de servir, de enxugar uma lágrima, de acalentar um coração inconsolado, de oferecer um braço amigo, de oferecer a força do trabalho. O centro, por exemplo, com as suas atividades de caridade, nós temos, desde as obras assistenciais mantidas pelo centro, o Lar dos Velhinhos, até as atividades aqui do nosso centro, o ESD, a evangelização, as palestras, as cabines de passe. Muitas são as formas de contribuirmos, de ministrarmos graças também, mesmo nas situações, segundo a nossa ótica, de tão necessitados que somos, segundo a nossa ótica. Então, continuemos ainda. Emmanuel observa ainda, na perspectiva das bênçãos, que nós deveríamos tratar essas bênçãos recebidas como tratamos a nossa perspectiva material. Utilizando de forma reta, utilizando de forma proveitosa, sem desperdiçarmos as bênçãos que tanto recebemos. Pois, olha a demonstração que o Pai tem e faz a todo momento de amor, de compaixão, de misericórdia para conosco. Acordamos num dia com mais uma oportunidade de recomeçar, de nos desenvolver rumo ao progresso tão esperado, da sublimação dos nossos sentimentos, mesmo cometendo no dia anterior as maiores barbáries. O Pai nos dá essa condição. Temos um corpo, temos uma família, temos um trabalho, temos os nossos familiares, os nossos amigos. São todas bênçãos que Deus nos dá. Então, Ele pede para que utilizemos essas bênçãos, esses recursos, da melhor forma possível. Assim como a ordem material nos recomenda também que não desperdicemos, que não gastemos com coisas supérfluas, que sejamos precisos, dado o nosso objetivo. Nós não viemos à Terra para viver em prazeres e gozo. Nós viemos à Terra com um objetivo: nos tornarmos irmãos de sentimentos sublimados. E o Mestre já dizia: é mais aquele que servir mais. Mas como poderemos servir se não tivermos o preparo necessário? Como poderemos servir se nós não tivermos as nossas qualidades morais desenvolvidas? A nossa inteligência desenvolvida,
não tivermos conhecimento, possivelmente não serviremos da forma que poderíamos servir. Então, é um outro ponto que o Emmanuel nos traz a refletir. A forma de lidarmos e usufruirmos dessas bênçãos. Um outro ponto que ele aponta, que ele destaca, é, para um pai, o maior agradecimento, a maior demonstração de gratidão é o filho dar o valor ao trabalho e à vida, conforme o exemplo que o próprio pai demonstrou. Então, nos coloquemos na figura de filhos e tentemos demonstrar ao pai, por meio do valorizar essas oportunidades que nos é dada, da melhor forma possível. E nós sabemos como podemos fazer isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Nós sabemos. Nós temos ciência disso. E um outro ponto, ele traz a manifestação de gratidão que os apóstolos do nosso Mestre faziam e tinham por meio da sua lealdade, por meio da sua dedicação, do seu comprometimento. Pois assim como Cristo veio aqui, viveu, nos socorreu, eles também foram fiéis a essa doutrina do Cristo e ao Cristo, amparando, socorrendo. Paulo sofreu durante 30 anos, grato ao chamamento de Jesus. E nós? E ele termina falando que agradecer é mais do que somente nos recolhermos no nosso quarto, elevarmos nossos pensamentos a Deus e do fundo do nosso coração agradecer reconhecendo tudo o que Ele nos faz, tudo o que Ele nos provê. Ele termina falando assim, olha, e o agradecer nós temos que fazer de forma espontânea, espalhando para todos aqueles que nos circundam todo o nosso recurso, a nossa inteligência, a nossa saúde, o nosso tempo, o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa indulgência, a nossa paciência, e que só assim nós demonstraremos ao Pai o agradecimento de relevância, o verdadeiro agradecimento. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E hoje, tia, sem delongas, era isso que nós gostaríamos de trazer para que pudéssemos refletir a forma que estamos lidando na nossa vida, sermos mais ativos em relação a esse processo evolutivo ao qual nós estamos direcionados, olhar com mais cuidado para aqueles irmãos que estão ao nosso redor, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, amigos de trabalho, que a gente costuma ter alguns embates. Então, esses irmãos participam conosco do nosso processo de melhoria, do nosso processo de lapidação, do nosso processo de purificação dos nossos sentimentos. E jamais deixemos de buscar o nosso desenvolvimento intelectual,
acumulando o nosso conhecimento e o desenvolvimento das nossas qualidades morais, a caridade, a paciência. E o centro, para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de buscar, o centro oferece essas oportunidades. Nós temos a sopa, nós temos o recolhimento das doações, nós temos, no sentido de instruir, o ESD, nós temos, no sentido de conduzir os nossos filhos, trazendo valores bons para eles, a evangelização. Então, não desperdicemos essas oportunidades, pois é assim que conseguiremos demonstrar o agradecimento ao nosso Pai e a todos aqueles nossos irmãos que nos auxiliam na nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre, sempre em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja.